O decaimento de Five Nights at Freddy's. Cara, se inscreve no meu canal e vai no canal e pesquisa Gremista Maluco. Vai no meu canal dar uma ajudada. Five Nights at Freddy's. Como não conhecer? Jogo onde que você tem que ficar até as 6 da manhã por 5 noites para ganhar R$100. Enquanto tem animatrônicos querendo te matar. Eu acho que decaimento não é uma boa coisa. Eu acho que decaimento que dá queda. Não. Abandono. Hoje em dia tá bem pior. Antigamente tu instalava piratamente uma versão de FNAF, jogava, era de boa. Não que hoje em dia os jogos estejam ruins. É que hoje em dia perdeu a magia. Five Nights at Freddy's 1, você tinha medo. Você tinha que ficar cuidando. O Fox você tinha medo. Os três. Bom, eu declaro que até o Sister Location a franquia tava de boa. Depois a história ficou muito complicada. A história do primeiro já tem uma resumida, mas praticamente a história do final é o seguinte. Esses 5 animatrônicos têm as almas de 5 crianças que foram para um lugar melhor. Um homem chamado Scott matou. Opa, errei. Quer dizer, mandou elas para um lugar melhor. Daí ele foi para esse lugar melhor por causa das crianças que saíram. Quer dizer, das almas das crianças que mataram ele. Daí o que aconteceu? Aconteceu que o cara dançou. O cara dançou. Ó o Bonnie aqui, ó. O cara daí... Bom, essa é a história básica de FNAF. Depois começaram a adicionar muita coisa e ficou chato de acompanhar. Era muita coisa chata. Vamos pro segundo jogo. Antes a gente vai ver uma cópia. Five Nights at Granny. Cópia de FNAF ficou muito famosa porque, principalmente hoje em dia, ninguém tem acesso à internet. Bom, é uma bosta, então... Tu, por exemplo... Eu vou sair dessa... Decidi voltar pro primeiro Five Nights at Freddy's. E bom, o que eu posso falar é que... Olha, eu instalei pelo Happy Mod, por exemplo. E eu aposto que tu, quando tu era criança, e eu sou criança, você não tinha grana pra comprar um Five Nights at Freddy's. O que tu fazia? Bom, tu instalava versões piratas. Five Nights at Freddy's com outros bonecos, com outros personagens. Versões baratas que tem Five Nights at Freddy's do Jurassic Park. Eram bons tempos. Era muito bom naquela época. Hoje em dia eu consigo FNAF por causa do Happy Mod. O Happy Mod ajuda muito. Eu só queria falar das cópias porque elas marcam muitas pessoas. Bom, FNAF 2 ou Five Nights at Freddy's 2. Bom, o que eu posso dizer? É um FNAF. Esse daqui, na minha opinião, é melhor do que o primeiro, porque ele tem a máscara e também tem que ficar tocando a caixinha de música da coisa.
desse bicho aí que eu me esqueci. É que faz 2 anos que eu não falo nada sobre Five Nights. Não é Balura, meu. Eu só vou apresentar esse final. Vai ser o último que eu vou falar hoje. O que eu vou falar. É bem legal esse FNAF. Eu acho que a franquia decaiu porque o Scott que criou a série. Ah, e lembra que eu tinha falado antes que bom. Lembra que eu tinha falado antes que era o Scott que tinha ceifado as crianças? Não, era o Homem de Roxo, o Homem Roxo. Eu me esqueci o nome dele. Não me julga, meu, não me julga. Não me julga. Então foi mal aí. Foi mal mesmo. Bom, mas continuando, eu acho que o Scott, o criador da franquia, ele poderia ter sido continuado a franquia, só que ele adicionou muitas camadas na história. Ficou muitos buracos depois do Sister Location. Ou seja, deu muita caquinha. Resumindo, lascou. Lascou, meu. E dá pra falar isso. Porque realmente lascou. Bom, cara, mas fazendo um resumo básico, ele pensou muito no dinheiro, cara. Foi foda ele ter pensado só no dinheiro. Claro, até sim. Quando tu cria um jogo, tem que pensar no dinheiro. Só que ele até conseguiu montar uma história foda depois do Sister Location. Mas falando sério, todos nós temos que concordar. A história do depois do Sister Location, a história do FNAF praticamente ficou uma briga de ficou mais difícil de entender. E se fosse só por isso, eu aposto que a gente não iria parar de acompanhar. Só que o que deu? O que deu era que ficou difícil de acompanhar. Eu propriamente abandonei FNAF depois de um certo período. Acho que eu acompanhei até o Sister Location vendo as histórias. Porque depois ficou chato, meu. Perdão. Eu acho que foi por isso que decaiu. E como esse é o meu primeiro vídeo, eu estava pensando, se vocês derem like ou só visualizarem, eu estava pensando em fazer um iceberg de qualquer jogo que alguém comentar que seja votado. Tipo, vocês dão like no comentário da pessoa. FNAF ainda é muito famoso, só que algum dia vai acabar. Algum dia eu vou fazer um jogo de FNAF que vai ficar... Como que eu posso dizer? Algum dia vão fazer um jogo de Vão fazer algum jogo de FNAF que eles não vão conseguir montar a história e vão ter que acabar a franquia. Porque eles não vão ter conseguido montar a história direito do FNAF. Isso é um fato. Pode acontecer a qualquer momento, não importa o que tu faça, acontecer. Porque, olha, não adianta eu ficar perguntando por que disso, por que aquilo. Porque algum dia o FNAF não vai mais criar história. Quem via os resumos
Era só tu ir no YouTube que tinha um resumo de algum louco. Sempre tinha um loucão que fazia resumo. Era sempre um loucão que começava a ouvir e simplesmente fazia um resumo de FNAF. Ele contava a história da até então 4 ou 5 jogos. E no final ele terminava. Ele falava a opinião dele, falava um monte de porcaria. E é isso. É isso. Hoje em dia tem um vídeo completo, tem 4, 3 horas e tu fica tipo, cara, faltou uma parte. Na minha época o vídeo que eu assisti foi 2 vídeos. 2 de 1 hora e um de 1h40. Resumindo, tava 2 horas. Hoje em dia, tu se fode. E pra um caralho. Bom, essa é minha opinião. Falou, fui.